Olá, meus irmãos de fé, nós estamos celebrando o quarto domingo da Páscoa. Neste domingo, a oração do dia diz o seguinte: Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Então, nesse domingo, nós podemos resumir a liturgia do dia nesta palavra comunhão. Comunhão das alegrias celestes. Mas comunhão entre quê? Comunhão entre o rebanho e o seu pastor. Comunhão entre a fraqueza do rebanho e a fortaleza do pastor. Nós, como ovelhas, nos enriquecemos à medida que nós vamos tomando consciência de que somos fracos, que somos frágeis e que precisamos estar em unidade perfeita com o nosso pastor, que é Jesus Cristo. Então, esse domingo ele se resume nessa palavra, comunhão. A vida da igreja, a vida da nossa Igreja Católica, do nosso ser cristãos, se resume nessa dimensão da liturgia desse domingo, nesta palavra comunhão. Um aspecto pelo qual nós podemos olhar mais profundamente para essa nossa vida de seguimento a Jesus Cristo. Na primeira leitura nós escutamos que é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. É um pequeno trecho do versículo 10 da leitura que nós vamos escutar. Quem ainda for participar da missa, aqueles que já participaram da missa já escutaram, né? É a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 8 a 12. E no versículo 10 tem esse trecho. Esse trecho expressa precisamente a fraqueza humana. Nós não podemos nos confiar nas nossas forças, mas nós nos entregamos e nos confiamos à força de Deus. É Deus que realiza as coisas por nós. Não são os apóstolos, não são os discípulos, não são os padres, não são os catequistas, não são aqueles que estão em nome de Deus fazendo a obra da instauração do reino de Deus acontecer. É pela força de Deus. Nós trabalhamos, mas é Deus quem realiza. Na segunda leitura nós vemos também isso. 1 João, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Já no primeiro versículo diz assim: Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós assim o somos por graça de Deus. Então, esse homem da primeira leitura, ele é curado não pela força humana, mas pela força de Deus. Nós somos filhos de Deus não por merecimento humano, mas por um dom gratuito de Deus, simplesmente pela gratuidade desse amor de Deus. E vai se confirmando cada vez e de forma muito explícita que a liturgia desse domingo nos faz olhar para esta comunhão que deve existir de fato entre o rebanho e o seu pastor, para que o rebanho tome consciência das suas fraquezas, das suas debilidades e possa encontrar amparo na fortaleza do pastor, sabendo que esta força que vem de Deus é o que nos faz realizar coisas boas, é o que nos faz realizar uma grande obra, contribuindo para que o reino de Deus possa acontecer de fato no hoje da nossa história. E no Evangelho, Jesus vai se apresentar como é a figura muito conhecida para nós católicos como o bom pastor. E o padre Nilo Lusa, que apresenta para nós, que é sacerdote paulino, né? Que apresenta para nós um comentário na liturgia diária desse mês, comentando esse evangelho, ele diz as seguintes palavras que são muito significativas. O Senhor se apresenta dessa forma, de que forma? Como bom pastor,
porque conhece seu povo, e o povo o conhece. Conhecer, em sentido bíblico, é uma consciência que cria comunhão, uma relação pessoal de amor e amizade. Conhecer de verdade alguém implica a disposição de pagar o preço de se colocar ao seu lado. E Deus se faz Emmanuel, se faz um conosco, se coloca junto conosco, vem ao nosso encontro, assume a nossa humanidade para justamente vir suprir aquilo que falta à nossa fraqueza. Deus vem em socorro da humanidade, vem em socorro de cada um de nós no seu Filho Jesus Cristo, este que é o bom pastor. E Ele quer nos encaminhar para estas alegrias celestes. Por isso, não é sem motivo que sempre eu bato nessa tecla para que nós estejamos atentos para a oração do dia. Porque essa oração do dia, ela nos ajuda a olhar de modo muito mais crítico, de modo muito mais aprofundado para as leituras que nos são apresentadas a cada liturgia dominical. Meus irmãos de fé, vamos terminar esse nosso vídeo lendo e rezando mais uma vez essa oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos de fé, um bom domingo a todos. Até o nosso próximo vídeo. E você que ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e contribuir com o nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.